Bora, vai, meu povo! No último vídeo vocês já viram essa belezura aqui, né? Que é o quadro que eu vou sortear entre os compradores lá da lojinha. Então tá acontecendo esse sorteio, né? Eu vou, a partir do momento que a gente vender 100 quadrinhos, eu vou sortear entre os compradores esse quadro maravilhoso de Ansan que o Heitor pintou. E assim como eu falei no último vídeo, tem alguns quadros à pronta entrega, se você quiser. Então esses quadros já estão prontos. Você vai, faz o seu pedido e a gente só embala e manda para sua casa. Tá aqui na descrição o link pra loja, tá aqui na descrição também o @ do Instagram da nossa lojinha, pra você ficar por dentro dos making off, como é que o Heitor pinta, as novidades, a gente coloca tudo lá no Instagram, tá bom? Obrigada, gente. Jabá feito. Agora eu vou falar sobre: existe pecado na Umbanda? Como que a gente vê o pecado? Como que um umbandista lida com o pecado? Antes de mais nada, gente, a gente tem que lembrar que o pecado não é uma coisa da nossa religião. O pecado vem da religião católica, depois se estende para a evangélica, e é uma coisa que também é falada muito na Bíblia, e a gente, como umbandista, apesar de alguns terreiros e algumas vertentes da Umbanda fazerem a leitura da Bíblia e o estudo da Bíblia, a gente não segue os preceitos da Bíblia, o que está escrito lá como preceito nosso, como se fosse uma cartilha ou coisa parecida igual as outras religiões fazem. A Umbanda não segue a Bíblia, a gente segue os ensinamentos de Jesus, porque a Umbanda é cristã, a gente acredita e crê em Jesus Cristo. Eu tô falando de forma generalizada. Eu sei que tem vertentes da Umbanda que não tem essa crença em Jesus Cristo. Eu sei que tem algumas vertentes, algumas pessoas que não creem. E tá tudo bem, beleza? Tá tudo certo. Não existe certo ou errado. Estou falando de forma generalizada aqui pra vocês. Porque é exatamente isso. A gente acredita em Jesus Cristo, é o nosso mestre, tanto que ele tá no nosso altar representado por Oxalá, né? Daí algumas pessoas falam assim pra mim: mas Carol, como que você acredita em Jesus Cristo e não acredita na Bíblia? Sendo que para saber de Jesus Cristo a gente tem que ter lido a Bíblia. Uma coisa é você seguir os preceitos da Bíblia, outra coisa é você ler a Bíblia, entender que existe um mestre, que é Jesus Cristo, que nos salvou, que viveu por nós aqui na Terra. São coisas diferentes. Eu creio nele, não creio no resto, na Bíblia e todos os preceitos que dizem lá, que diz lá. Isso eu tô falando eu, Carol, tá? E a minha opinião é a forma como eu aprendi, como eu aprendo dentro da vertente, e que muitas vertentes da Umbanda são assim também, tem esse fundamento. A gente acredita em Jesus e não nos preceitos da Bíblia, certo? E o que Jesus deixou para nós assim de maior ensinamento? O amor ao próximo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. O que é isso? O que isso quer dizer? Você amar as pessoas como a ti mesmo, não querer o mal delas, assim como você não quer o mal para você mesmo, né? É basicamente isso. Então eu não faço com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. É isso que Jesus se você interpretar, é dessa forma, basicamente, né? Amar o próximo é exatamente não quero que façam mal para ele, assim como eu não quero que façam mal para mim. E ser humilde acima de qualquer coisa. Amar a Deus, essas coisas todas assim. Então esses dois ensinamentos assim de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo foram ensinamentos que Jesus deixou pra gente na Terra. Deixou, né, esse legado dele. A humildade, claro que tem tantos outros ensinamentos que ele deixou, mas aqui eu quero falar sobre esse em específico, que é amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama uma pessoa, e eu não digo amor afetivo, assim, de relacionamento, né, com pai, mãe, irmão, marido, mulher, essas coisas. Eu não digo esse tipo, mas um amor pela humanidade, embora que, olha, tá muito difícil você amar a humanidade. Tá muito difícil, tá uma situação assim que, olha, não tá fácil. O ato de amar ao próximo é respeitar as suas escolhas, respeitar
que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vida, a sua forma de viver a sua própria vida. E eu respeito isso. A Umbanda acredita nesse fundamento, respeitar o próximo como a ti mesmo. Assim, é isso. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo para o próximo também. É essa liberdade que a Umbanda pensa. A Umbanda, ela não tem essa prisão de pensamento de pecado. Por quê? Porque é justamente isso. A gente aprende com as nossas entidades e com os nossos antecessores, né? Os nossos pais de santos que aprendem com os outros pais de santo e vai indo, né? Passando de pessoa para pessoa, que a gente não tem essas amarras. O nosso Deus, que é um só, que a gente acredita que Deus é um só para todo mundo, para todas as religiões, não é um Deus punitivo, que vai te deixar de castigo porque você é homossexual, por exemplo. A gente não acredita nisso. A gente é livre para amar as pessoas, para viver a nossa vida da forma como a gente acha certo, sem que prejudique a vida do próximo. Por quê? Tá lá no primeiro mandamento de Jesus Cristo: amar ao outro como a si mesmo. Então, se eu me amo e eu não quero que as pessoas sejam desrespeitosas comigo, que puxem o meu tapete, que prejudiquem a minha vida de alguma forma, eu também não vou fazer com elas. É nisso que a Umbanda acredita. Por isso que a gente não fica preso, né, nesses ensinamentos que as outras igrejas ensinam para os seus fiéis. Se você for ver, eu cresci na igreja católica, né? Eu fui batizada, fui crismada, fiz catequese, essas coisas todas. Mas eu nunca curti, né? Eu nunca fui, assim, fiel à igreja católica, porque eu realmente não gostava de ir na missa. Primeiro porque eu não entendia absolutamente nada que o padre tá falando, que ele faz um sermão lá, você fica viajando, né? Você fica, assim, sem entender muita coisa. E o que é feito, assim? É uma coisa de não faça isso porque é pecado, não faça isso porque você vai pro inferno, não faça isso porque Deus vai te castigar. Porque, sabe, eles colocam um medo nas pessoas, nos fiéis, para prendê-los num dogma, para prendê-los numa caixinha ali, né? Numa caixinha de pensamentos de, meu Deus do céu, não posso fazer isso porque é pecado, Deus vai me castigar e eu vou pro inferno, não vou pro céu se eu fizer tal coisa. E a gente acha dentro da Umbanda que isso não pode acontecer. Que a gente não acredita no pecado. A gente não crê que o pecado é algo ruim ou bom, ou nada. O pecado para umbandista e para Umbanda é nada, porque somos humanos. A Umbanda é livre para você pensar que você é humano, que você é passível de erro, você tem defeitos, você tem falhas e que estamos nessa vida aqui para cumprir e evoluir o nosso karma. Evoluir, fazer coisas boas, ir pelos caminhos bons da vida para tentar melhorar como pessoas, como espírito. Isso é o que o umbandista acredita. Então, para nós não existe pecado. Tanto que a Umbanda é livre e aceita todas as pessoas como elas são. Estamos sempre, todos os terreiros deveriam, pelo menos, né? Eu estou sempre generalizando, deveria ser assim, estão de portas abertas e sem preconceitos. Porque somos seres humanos, erramos e queremos aprender. Se eu hoje tenho um terreiro, faz de conta, sou mãe de santo de um terreiro, Deus me livre, guarde, mas sou mãe de santo de um terreiro, faz de conta. E chega pra mim pessoas pedindo ajuda, que erraram, que fizeram alguma coisa, fizeram algum pecado, eu não vou fechar as portas para essas pessoas. As portas do terreiro sempre vão estar abertas, porque a Umbanda pensa assim. Somos livres, podemos errar, mas podemos sim nos arrepender dos erros e evoluir como pessoas. Mas o que é o erro, então? Que é esse pecado que a gente tem dentro da Umbanda? Que a gente não usa essa palavra, porque a gente não quer que as pessoas fiquem presas num pensamento. Porque o pecado nada mais é que um pensamento preso, que ele te coloca ali dentro e você não pode sair. Qualquer coisa que seja fora desse pensamento é pecado, é ruim. A Umbanda é livre. Você pode ser homossexual, você vai ser aceito porque você é uma pessoa que ama. A gente
não pode prejudicar outras pessoas. A gente tem que usar o nosso livre-arbítrio para o bem-estar próprio, né? É meu bem-estar, desde que não ofenda, desde que não prejudique, desde que não faça mal para outra pessoa. Eu vou até um limite. Meu livre-arbítrio, ele tem um limite. Se eu ultrapasso isso, eu posso prejudicar pessoas. Então, a Umbanda é isso. Eu posso usar o meu livre-arbítrio livre, para ser livre quem eu quiser. Para ser livre como eu quiser ser, desde que eu seja feliz. A Umbanda quer que você seja feliz. Se você é feliz fazendo sexo todo dia, se você é feliz se divorciando, ficando, né, solteiro ou solteira, né, saindo de um casamento que te faz infeliz, tá tudo bem. Se você é homossexual, se você gosta de uma pessoa do mesmo sexo que você, se você se atrai, né? Se você ama pessoas do mesmo sexo que você, tá ótimo, desde que você ame, desde que você seja feliz e livre para ser quem você é. Acabou. É isso que a Umbanda prega. A Umbanda não prega o pecado, aquele Deus punitivo que vai te castigar porque você está tendo um pensamento fora da curva, que eles não querem que você saia daquela curva. Para quê? Para te dominar, para te manter dentro dos preceitos deles, né? Aquele bando de gente que acredita em pecado. Mas, Carol, matar é pecado. É óbvio que é pecado. Mas daí não é. Não, matar é antiético. Você não mata alguém. Por quê? Porque você não quer que façam com você a mesma coisa, não é mesmo? Você pensa assim, mas cobiçar a mulher do próximo é pecado, e tem gente que faz isso, tem gente que faz isso e é errado, a gente sabe que é errado, não é mesmo? Se a partir do momento que você mantiver esse pensamento do eu não quero fazer com o próximo o que eu não gostaria que fizessem comigo, você está amando o próximo como a ti mesmo. Acabou, gente. É esse o principal ensinamento que Jesus deixou pra gente. É com isso que a gente tem que se apegar e pensar nas coisas. Se o outro não está fazendo, o problema dele, faça a tua parte. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo e acabou. Se aquela pessoa lá tá cobiçando a mulher do próximo, problema dele. Deixa lá, a mulher do próximo, quando eu falo assim, pode ser trocado também, né? Se ela está cobiçando o homem do próximo, problema dela, siga o seu preceito, coloque o pensamento de Jesus dentro de você. Vou sim respeitar o próximo como eu gostaria que tivessem me respeitando. Não vou fazer igual, não quero, sabe? E eu quero deixar claro que existem coisas, pecado. E os 10 mandamentos são coisas diferentes. Os 10 mandamentos, que eu não vou lembrar de cabeça quais são todos, se o segundo, acho que é o segundo, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. Amar ao próximo como a ti mesmo é o segundo. Disso eu tenho certeza. Se eu seguir esses 2 mandamentos, eu não preciso mais olhar para os outros. Veja como faz muito sentido isso. Se eu pegar os 2 primeiros mandamentos, eu não preciso nem pensar nos outros, porque os 2 primeiros já resumem tudo o que eu preciso para minha vida. Para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa livre, para ser uma pessoa que não acredita num Deus punitivo, que Deus não vai me colocar de castigo porque eu estou fazendo sexo antes do casamento, que é uma coisa que em outras religiões não pode. No catolicismo, por exemplo, a pessoa que se divorcia, ela não pode casar de novo na igreja. Por quê? Sei lá, velho. É uma coisa, sabe? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, essas coisas que para outras religiões é pecado, para nós desde que você não ofenda, não prejudique, não faça mal para outra pessoa e seja feliz, seja livre, você está vivendo a sua vida nos caminhos de Deus. Porque assim, eu acredito, e muita gente acredita dentro da Umbanda, que Deus não quer o nosso mal. Que Ele nos colocou, nos deu a oportunidade de viver aqui na Terra justamente para que a gente aprendesse com os nossos erros, né?
tendo a oportunidade de aprender com os erros e evoluir e alcançar a vida eterna, né? Eu não pretendo voltar mais nas outras vidas. Eu sei que eu vou ter que voltar, mas eu não queria ter que voltar. Eu tô tentando ser uma boa pessoa pra não precisar voltar, mas é muito difícil. Mas eu não tô prejudicando ninguém, não tô puxando tapete de ninguém, eu não tô matando ninguém, eu não tô cobiçando o homem do próximo, da próxima, enfim, de ninguém. Eu não tô fazendo nada de errado que eu não quero que fizessem comigo. Vocês conseguem me entender? Então, para nós umbandistas, o pecado ele não existe. O que existe é ser humano que pode ser livre desde que não prejudique o próximo, desde que tenha esse pensamento que Jesus nos ensinou, que é amar e respeitar o próximo como a ti mesmo. Como que você gostaria de ser amado e respeitado, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Bastou. Esse é o pensamento do umbandista. É isso que a Umbanda prega. O que você entende de pecado e disso tudo que eu falei aqui no vídeo? Coloca aqui nos comentários. Vamos nos respeitar, tá? Comenta sua opinião, eu tô deixando a minha opinião aqui, tudo com muito respeito, porque lembra disso, gente. Você é um ser humano, eu sou um ser humano e todos esses comentários são de pessoas que também têm sentimentos. Então não faça, não diga o que não gostaria que dissessem pra você. Beleza? Tenha uma ótima semana, saravá e muita axé.